Boa noite a todos do canal. Me chamo Araújo e tenho 56 anos. E o que vou relatar aqui aconteceu comigo e com meu pai há mais de 40 anos atrás, em um município chamado Lagoa da Confusão, no estado de Tocantins. Bem, no final dos anos 70, a praia do município ficava e ainda fica localizada na região da Ilha do Bananal, em Lagoa da Confusão. A praia é uma das poucas que não fica nos rios Araguaia ou Tocantins. Ela fica em uma lagoa, e seu nome teria vindo de uma ilusão de ótica, pois, de acordo com os moradores locais, uma grande pedra que fica dentro da lagoa parece mudar de lugar. Acredita-se que a pedra caminha em função de uma ilusão de ótica. Porém, existem outras versões que apostam no sobrenatural. Inclusive, o meu pai, quando era vivo, contava várias histórias de terror que envolviam essa pedra, como um fantasma de uma mulher que ficava em cima da pedra pedindo socorro, e também luzes que saíam de dentro da pedra durante as madrugadas. Existem até relatos de pessoas que afirmam que esta pedra é uma daquelas que se abre e come gente. Mas o que eu vou contar aqui é muito mais assustador, e foi presenciado por mim e pelo meu pai. Então, posso afirmar a veracidade dos fatos. Bem, era final dos anos 70, e eu e o meu pai saímos muito para pescar à noite. Naquela época, não existia tanto turismo no lugar como hoje em dia. Bem, era sexta-feira, noite de lua cheia, e o meu pai dizia que na lua cheia a pesca é muito mais produtiva. E de fato, pois sempre trazíamos para casa uma boa quantidade de peixes frescos. Bem, estávamos em época de quaresma, e a minha mãe, católica fervorosa, sempre dizia ao meu pai que não era bom sair para pescar em noites de quaresma, ainda mais na lua cheia. O meu pai, um homem que não acreditava no sobrenatural, sempre dizia que era para a minha mãe ter medo dos vivos e não dos mortos. Bem, se ele dissesse isso nos dias de hoje, ele estaria certíssimo. Ele também dizia que precisava pescar, pois a minha mãe era quem inventava moda de não comer carne na quaresma. Mas se ela estivesse achando ruim, ele mataria uma leitoa para nós comer uma boa de uma feijoada. Então, a minha mãe logo disse: "Pode ir, e arrume de trazer muitos peixes. Vou trancar a porta, porque não quero ver a aparição de outro mundo aqui no meu quintal." Então, saímos eu e o meu pai para pescar. Não morávamos muito longe dali. A lagoa fica rodeada de matas, e naquela época havia bastante jacarés no lugar. Hoje não tem 5% do número de jacarés que haviam naquela época, pois quase todos foram extintos por caçadores para o comércio ilegal de peles de jacaré para a fabricação de bolsas e sapatos. Mas naquela época, acredito eu, que não era uma atividade legal. Bem, era por volta de meia-noite. O lugar estava bem iluminado pela lua. Estávamos no barco, apenas eu e o meu pai. Como de costume, eu guiava o barco e iluminava melhor o lugar com a lanterna, enquanto meu pai atirava a tarrafa. Bem, diferente das outras noites, a nossa pesca não estava sendo muito produtiva, pois na rede só vinha piaba. Então meu pai a soltavam no rio novamente.
foi aí que, a uns 300 metros de nós, escutamos um homem pedir socorro levantando os braços. Para aquele homem estar ali na margem do rio, só haviam 2 caminhos para ele chegar até lá: ou por dentro da mata, ou pelo rio. Porém, não havia nenhuma canoa atracada ali perto. Então deduzimos que provavelmente ele veio de dentro da mata. Mas o que ele estaria fazendo lá? Bom, o meu pai, que não acreditava em nada do sobrenatural, logo achou que era uma assombração. Disse que deveria ser praga da minha mãe, e ele me pediu para ignorar. Mas depois de uns 2 minutos, chegamos à conclusão que de fato era uma pessoa real. Fomos remando até lá perto com muita cautela. O meu pai queria de fato ajudar aquele homem, pois ele parecia apreensivo e desesperado. Era como se ele estivesse fugindo de alguma coisa. Porém, todo cuidado seria pouco, pois poderia ser também alguém querendo nos prejudicar. O homem não parava de gritar. Ele dizia: "Por favor, nos ajude!" Ficamos pensando: nos ajude? Mas ele estava sozinho. Bem, não ficamos pensando muito nisso. Quando estávamos a uns 100 metros, juro que presenciamos as árvores da mata ali da ilha se balançarem muito, e um sinistro grito que mais parecia um uivo soar lá de dentro. O meu pai, muito assustado, parou de remar imediatamente. O homem pulou na água e veio nadando até nós. Então, fomos até a sua direção com um barco e o resgatamos. Nisso, já estávamos a uns 50 metros da ilha. O homem dizia que precisávamos voltar, pois o seu primo estava dentro da mata perdido. E havia uma criatura que não era deste mundo que estava atrás dele. O meu pai, sem entender nada, disse que só voltaria ali depois que o homem contasse a ele tudo o que estava acontecendo. Mas neste momento, a nossa atenção foi interrompida por um outro homem que saía correndo de dentro da mata, em direção à margem do rio. O homem era o tal primo deste homem que estava conosco. A mata ficava a uns 30 metros da margem do rio, e esses 30 metros era chão de areia. O primo deste homem gritava para nós no barco não irmos embora sem ele. E este homem que estava conosco gritava para o primo pular na água e vir até nós. E foi aí que ouviu meu pai dizer: "Que porra é essa?" Olhei e vi uma coisa enorme sair de dentro da mata. Era uma criatura que com certeza não era deste mundo. Aquela coisa era mais escura que a própria escuridão. O seu tamanho era fora do normal. Os seus olhos amarelados se refletiam ao longe. Reparei que a criatura possuía garras enormes nas mãos. O nosso barco estava no máximo 15 metros da margem do rio. Aquele homem não conseguiu nem entrar na água para vir até nós, pois aquela criatura grotesca deu um salto de uns 5 metros e caiu em cima do homem. Em seguida, o pegou pela boca e começou a sacudi-lo, até certas partes do seu corpo começarem a se soltar. Se o homem não morreu com o peso da criatura caindo em cima dele,
Com certeza, agora ele havia morrido. O primo dele, que estava com nós, estava em choque. Eu, que era adolescente na época, com os meus 15 anos de idade, tive mais calma naquela situação do que aquele homem. Eu e o meu pai remávamos para longe dali. Mas assim que a criatura percebeu que estávamos fugindo, ele largou o que sobrou do homem e veio nos seguindo pela margem. Mas de forma alguma aquilo entrava na água. Ia nos seguindo somente pela praia. O meu pai me deu o controle do barco e disse para mim não me afastar e nem distanciar mais. Nisso, ele pegou a espingarda e atirou na criatura. Foram 5 tiros, porém nenhum acertou. A criatura parecia não se intimidar e também não parava de nos acompanhar pela margem, e muito menos desviava o seu olhar de nós. Era como se aquela coisa nos desejasse a todo custo. O meu pai continuava a mirar e atirar na coisa, mas não acertava. Nisso, ele já havia dado uns 10 tiros. E o 11º tiro seria o seu último. Já havia se passado uns 5 minutos desde que a coisa nos perseguia pela margem do rio. O meu pai mirou o último tiro e disse que não erraria. E baixinho eu escutava ele rezar. E foi aí que a criatura deu um urro de dor e caiu na água. Em seguida, houve um alvoroço na água. Era a criatura lutando com algo muito grande. Tão grande quanto ela. O meu pai, com a arma apontada, não dizia uma palavra. Só orava. O homem no barco conosco apenas tremia e balbuciava algumas palavras desconexas. Eu apenas observava aquele alvoroço na água e seguia as ordens do meu pai, pois acreditava muito nele. E além do mais, ele sabia o que estava fazendo. Observando melhor, eu pude ver que a criatura lutava com o jacaré. Aquilo era mais estranho ainda, pois jacarés não são de atacar assim. Ainda mais atacar animais daquele tamanho. A menos que a criatura passou perto da ninhada dos répteis e a mãe atacou a fera, achando que fosse um predador, e de fato era. Porém, jacarés vivem em bando, e parecia que havia uns 3 jacarés atacando aquela coisa, que eu presumo que era um lobisomem. O bicho se levantou da água com as mãos na mandíbula do jacaré. Em seguida, houve-se um forte barulho de ossos se quebrando. A criatura havia aberto a boca do réptil a ponto de se partir. Eu estava imóvel, só observando a situação, sem reação alguma, pois aquilo era surreal demais para mim. Havia mais 2 répteis. Um deles abocanhou a fera e tentava girar com ele para dentro d'água. Mas a fera era mais forte, e da mesma forma que abateu o primeiro jacaré, ele também abateu o segundo e o terceiro. Em seguida, a fera levantou o maior dos jacarés com os 2 braços, e por um segundo achei que a criatura arremessaria o lagarto em cima do nosso barco. E de fato, ele faria isso. E só não fez porque o meu pai conseguiu atirar. E dessa vez,
o tiro pegou de cheio em seu peito. A fera soltou o jacaré morto instantaneamente. Caiu ajoelhado, mas logo se levantou e saiu tossindo e cambaleando para dentro da mata. Nós não falamos uma palavra sobre aquilo. O meu pai atracou o barco bem distante dali. Pegou o homem que estava conosco pelo pescoço e perguntou a ele o que era aquela coisa. O homem disse chorando que aquilo era um lobisomem. E a pessoa que virava aquele bicho era o Jacinto, um dos homens que trabalhava para o fazendeiro Odair. Pois o Odair deixava ele e a sua família cultivar em suas terras. Porém, eles tinham que pagar um valor mensal por cultivarem ali. Mas nos últimos meses, a colheita foi fraca e eles não puderam pagar o fazendeiro, que por sua vez os jurou de morte. Após dizer isso, o homem saiu correndo rumo à cidade e desapareceu. Eu e o meu pai voltamos para casa. Bem, o meu pai era aquele tipo de homem que adorava comprar briga dos outros e se meter onde não era chamado. Ele evitou de ir à delegacia prestar queixas, pois estamos falando do Tocantins. Aquela terra não tem lei. E além do delegado não tomar providências, ainda poderia culpar o meu pai da morte do homem pelas garras da fera. Afinal, quem iria acreditar em lobisomens? Bem, no outro dia cedo, pegamos a carroça e fomos eu e o meu pai até a fazenda do Odair. Chegamos lá e o meu pai já foi apontando a espingarda para ele e o ameaçando, dizendo para ele entregar o homem chamado Jacinto e ele o deixaria em paz. O Odair implorava para o meu pai não fazer nenhuma besteira. E pouco tempo depois, apareceu o tal do Jacinto. Ele estava com uma faixa no peito e várias outras partes do corpo enfaixada, assim como arranhões e escoriações. O Jacinto falou que se o meu pai fosse homem, ele largaria a espingarda e fosse encarar ele no braço. Então, o meu pai deixou a espingarda na carroça que estávamos e partiu para cima do Jacinto. O meu pai dava vários socos nele, mas parecia não surgir efeito algum. O Jacinto apenas ria enquanto o meu pai o golpeava. Mas foi um soco certeiro no meio do nariz que fez o Jacinto dar 2 passos para trás e o seu sorriso se transformar em uma expressão de puro ódio. Jacinto levantou meu pai com os braços e em seguida o tacou no chão com muita força. O meu pai ainda tentou se levantar cambaleando, mas novamente o Jacinto pegou, o levantou e o tacou no chão com muito mais força. Desta vez, o meu pai não se levantou e o Jacinto chutava e ria enquanto meu pai cuspia sangue. Não aguentando ver aquela situação, peguei a espingarda e atirei no meio do peito do Jacinto. Ele colocou a mão no buraco da bala e em seguida virou em minha direção. Então, sem pensar muito, atirei no meio da sua cabeça. O Jacinto caiu para trás, já sem vida. O Odair virou para mim e disse: "Garoto, pega o seu pai e some das minhas terras e nunca mais volte. Vamos fazer um trato. Não conte a ninguém sobre essa história toda. E eu, por minha vez, mandarei um homem de confiança enterrar o corpo desse sujeito
em um lugar onde ninguém nunca irá o encontrar. Ele não tem família e nem ninguém para procurar por ele. Então ficamos assim. Eu não meto vocês em problemas e vocês não me metem em problemas. Eu acenei positivo com a cabeça. Peguei o meu pai e coloquei ele na carroça e o levei para casa. No caminho, o meu pai me perguntou por que eu atirei no Jacinto, pois ele iria ganhar a luta. Eu, apesar de muito assustado, dei uma risada. Bem, quando chegamos em casa, eu disse à minha mãe que o meu pai se meteu em uma briga, mas o outro sujeito levou a pior. A minha mãe foi cuidar dos ferimentos do meu pai, mas logo vimos que o negócio era sério. O meu pai estava com várias costelas quebradas. Então, tivemos que o levar até um hospital. Ele se recuperou bem e veio a falecer 19 anos depois, vítima de um derrame. Mas essa foi a nossa aventura entre pai e filho. E espero que o meu pai possa escutar essa história aí do paraíso. E ele saiba que eu o amo e nunca o esquecerei. E muito em breve estarei indo o encontrar novamente. Boa noite.